Na semana passada, o tema da regulação pública da mídia voltou à pauta, após uma manifestação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Brasil, esse tema sempre foi tratado como tabu. Ao contrário do que ocorre nas nações desenvolvidas, no nosso país tem havido muita resistência em discutir essa questão. No programa de hoje, eu vou levantar alguns elementos que nos ajudam a refletir sobre esse tema da regulação da mídia. Começa agora mais um Cultura em Movimento. Quando examinamos o desenvolvimento da comunicação social nos últimos séculos, é possível perceber que esse processo se deu a partir de duas tendências contraditórias, uma positiva e outra negativa. De um lado, houve uma considerável ampliação do acesso à informação e aos bens culturais. Fatores como a extensão da alfabetização, o progresso técnico, o surgimento dos meios ditos de massa, cinema, rádio, TV, e mais recentemente o advento da internet, contribuíram decisivamente para essa tendência de democratização dos saberes. Para citar um único exemplo, autores como Shakespeare, Camões ou Cervantes são muito mais lidos e conhecidos hoje do que há 2 ou 3 séculos, mesmo se falamos em termos proporcionais. Isso mostra que houve uma ampliação do acesso à cultura sob as condições do urbano industrialismo burguês. Porém, paralelamente a essa tendência positiva, uma outra se desenvolveu. Eu falo da concentração da propriedade dos meios de comunicação e do consequente estreitamento, seja dos canais de decisão, seja do pluralismo cultural. Isso ocorre porque a relativa democratização da cultura e do conhecimento ocorreu dentro de uma sociedade determinada e reproduziu não só os avanços, mas também os limites dessa sociedade. Enquanto o acesso público à informação e ao conhecimento foi ampliado, a propriedade e o controle dos meios caminharam em sentido inverso. É o que afirma Raymond Williams em seu livro Communications. Na tendência moderna em direção à propriedade limitada, as condições culturais da democracia estão, de fato, sendo negadas, às vezes, ironicamente, em nome da própria liberdade. Com a concentração da propriedade, menos pessoas comunicam e menos pessoas decidem, e muitas vezes decidem visando apenas seus próprios interesses. Nesse quadro, é preciso buscar mecanismos que garantam a diversidade de opiniões e a responsabilidade pública dos meios. Em tese, essa responsabilidade existe, mas em muitos casos só de maneira formal e abstrata. É preciso assegurar a participação da sociedade na tarefa de garantir uma comunicação social efetivamente comprometida com o interesse público. Hoje, muitas organizações de comunicação são tão grandes e poderosas que se tornaram, na prática, verdadeiros impérios, imunes à crítica e a qualquer forma de controle capaz de garantir o interesse público. Indivíduos e entidades da sociedade são livres para criticar as organizações de comunicação, mas essa crítica é frequentemente esvaziada de sentido político e concebida, no máximo, como um aspecto dos direitos do consumidor. Com isso, o que é direito social se transforma em direito individual e o problema da representatividade da crítica, ou seja, de sua conexão com o interesse público, é posto de lado. Desse modo, a crítica é mais facilmente isolada como algo questionável ou, no limite, irresponsável. Então a questão que se coloca é se a gente pode encontrar formas realmente eficazes de assegurar a participação da comunidade na tarefa de garantir que a comunicação se desenvolva de acordo com os interesses da sociedade como um todo e não de acordo com os interesses particulares de grupos econômicos e políticos. Em sua manifestação na semana passada, o ex-presidente Lula citou a experiência britânica. Ela é de fato relevante e merece ser mais bem conhecida.
Na segunda metade da década de 40, foi criada a Royal Commission on the Press, Comissão Real para Assuntos de Imprensa. Ela foi um dos primeiros órgãos de Estado a recomendar, num relatório de 1949, a criação de um Conselho de Imprensa, com o objetivo de examinar os rumos da atividade editorial e nutrir tendências consideradas desejáveis. Com base no trabalho da Royal Commission, surgiu em 1953 o Conselho Geral de Imprensa. Esse órgão foi objeto de muita polêmica, em particular no que refere à sua composição. Financiado por empresários da comunicação, ele era composto só por editores de jornais e acabou sendo alvo de uma série de críticas por sua baixa efetividade. Em 1962, uma segunda Royal Commission on the Press foi convocada para examinar a experiência anterior. Essa segunda comissão propôs a reforma do Conselho de Imprensa. A principal mudança foi a inclusão de 20% de representantes leigos na composição do órgão. Mas o organismo continuou sob a tutela financeira dos donos de jornais. Em 1980, a União Britânica dos Jornalistas se retirou do conselho, que terminaria completamente desmoralizado. Em 2002, surgiu o Office of Communications, Ofcom. Ele é um órgão regulatório independente, financiado por taxas obrigatórias pagas pelos próprios meios de comunicação. Possui um código, o Broadcasting Code, que vale para TVs e rádios e busca garantir pluralismo e diversidade de opiniões, objetividade na difusão de notícias, proteção da privacidade e outros pontos. O Ofcom funciona com base em inquéritos públicos, conduzidos geralmente a partir de queixas formuladas pela sociedade civil diretamente ao órgão. Estruturas semelhantes, embora com peculiaridades próprias, gozando de mais ou menos prerrogativas, existem em países como Estados Unidos, França, Portugal e muitos outros. Hoje a Europa discute também a regulação de conteúdos das plataformas de internet. É bastante provável que, em função do know-how que acumularam, esses órgãos reguladores da mídia tradicional sejam chamados a cumprir funções também no que respeita à internet. Se a gente tem em vista o aperfeiçoamento das organizações de comunicação em benefício do interesse público, órgãos regulatórios munidos de prestígio e poder efetivo são indispensáveis. No entanto, as pressões políticas e econômicas são imensas e órgãos como esses, embora possam realizar seu trabalho a contento, nem sempre possuem poder e influência real. Eles muitas vezes pouco ou nada podem fazer no campo do combate à concentração de poder nos meios de comunicação. Essa é uma das mais sérias ameaças à efetiva democratização da comunicação. Cabe ressaltar, pessoal, que a enorme concentração de poder na comunicação social não será resolvida em curto prazo. Estamos diante de um complexo fenômeno da sociedade capitalista, em que os poderes econômico e político se combinam na criação de formas profundamente antidemocráticas. O primeiro passo nessa área é o combate à chamada propriedade cruzada, ou seja, a formação de impérios de comunicação compostos das mais diversas mídias. No extremo, esse fenômeno assume a forma de veículos locais sendo controlados remotamente por impérios financeiros. Também não podemos esquecer que as tendências à concentração assumem contornos setoriais e regionais. No caso da concentração setorial, ela pode facilmente ser visualizada no mercado editorial. Nessa área, muitas empresas aparentemente independentes se tornaram nomes comerciais de editoras maiores. Com isso, menos pessoas decidem o que deve ser publicado. Mas a concentração setorial tem ainda uma outra consequência nociva: a pressão constante dos grandes sobre os pequenos. Para ser bem-sucedido em um mercado cada vez mais competitivo, há uma ênfase na venda certa e rápida. Isso cria uma pressão em favor daquilo que se pode vender mais facilmente, de forma que não haja problemas de estoque. Para saber o que é mais vendável,
as grandes cadeias de livros e revistas adotam testes de quantidade. Abaixo de certos números de venda, não há interesse em veicular uma obra. Com isso, os melhores editores vivem sob a pressão colocada pela competição com os piores. E nesse processo, eles contam com pouca ajuda pública. No caso do Brasil, as pequenas e médias editoras ainda precisam lidar com propostas como a de taxação dos livros, medida recém-adotada pelo ministro Paulo Guedes. Outro aspecto do problema diz respeito à concentração regional. Ocorre, pessoal, que o grosso da produção cultural é feito nas regiões mais desenvolvidas. Esse fenômeno é bem mais visível no cinema e na TV. A luta contra essa distorção tem assumido, muitas vezes, a forma de propostas relacionadas a percentuais de produção regionalizada. Por fim, cabe levantar uma questão crucial em que a política de governo pode ter influência direta no combate à concentração de poder e propriedade nos meios de comunicação. Essa questão diz respeito à distribuição da publicidade governamental, um fator significativo na receita das empresas. A propaganda de agências de governo, feita com dinheiro do contribuinte, costuma seguir os padrões comerciais ordinários, o que exclui veículos da imprensa popular e alternativa. É chegado o momento de um amplo debate, que poderia incluir inquéritos públicos sobre qual o papel desse dinheiro na presente estrutura econômica dos meios de comunicação. Esse fluxo de dinheiro público pode e deve ser direcionado de forma a neutralizar a concentração de propriedade e poder no campo da comunicação. Como a gente vê, a questão da regulação da mídia é um tema complexo e multifacetado, que envolve desde a regulamentação econômica dos meios até formas modernas de garantir um conteúdo diverso e plural, com participação ativa da sociedade. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like e seu comentário, compartilhe com as pessoas próximas e não se esquece de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.